E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui nessa tarde para falar mais um pouquinho sobre um outro livro meu de 2014, só que dessa vez sem o pastor Sidney, meu amigo, que não pôde estar aqui conversando com a gente. E eu gostaria de falar desse livro no sentido porque eu acho que é um tema muito atual, que é a formação de um discípulo e os seus desafios. A proposta inicial desse livro, eu me baseei no próprio Novo Testamento e em torno de um movimento pós-guerra que foi entre os navegadores, entre os militares na América no período, que falava sobre o evangelismo entre os militares, entre essa turma. E o que se espera de um discipulado? O que se espera de um discipulador? Na realidade, a gente pensa da seguinte maneira: um fortalecimento, no caso cristão, da tradição, os dogmas. E se a gente acompanhar a história, a gente vai ver que todos os pensadores tinham seus discípulos, seus ensinamentos estendidos. E aqui não é diferente. Porém, dentro do cristianismo, nessa modernidade que estamos vivendo dentro de uma sociedade, alguns dogmas têm se perdido, algumas teologias bíblicas têm se perdido. Mas vale a pena lembrar que um único discípulo, Jesus edificou a igreja. Mateus 16, do 13 em diante, na confissão de Pedro. Então, amigos, a gente precisa entender que o discipulado precisa carregar de forma extensiva e de forma orgânica os ensinamentos de Cristo. Porém, se você for analisar, esse ensinamento ele tem se diluído nessa sociedade nossa. E é nesse quesito que eu entro com esse livro. Que eu entro, quando eu publiquei através da editora Reflexão, essa obra, eu pensei como tem se diluído o discípulo, como tem se tornado cada vez mais raro achar um discípulo no padrão bíblico, um discípulo que tenha preocupação com o Evangelho. Então, na realidade, a gente tenta resgatar isso dentro do Novo Testamento e, por que não, nos debruçando um pouco mais no Antigo Testamento também. Porque, na realidade, Deus, como Criador, Ele também criou os seus discípulos. Ele traz os seus discípulos na narrativa de Israel, na história de Israel que estava acontecendo naquele momento. E assim, o discípulo nada mais é que um aluno eterno. Então, para que haja essa eternidade, o discípulo tem que ter a mentalidade que ele é guardião do ensinamento. Ele é multiplicador desse ensinamento, mas também ele é guardião. E nesse trâmite, a gente precisa entender que algumas igrejas ou alguns movimentos não têm dado tanto ênfase ao discípulo. E quando dá, é uma coisa mais rotulada como uma visão, como um movimento corriqueiro. E na realidade não é isso. O discípulo nada mais é que alguém que segue Jesus na sua caminhada de vida espiritual, na sua caminhada diária. E assim, o que se perde? O que se perde de discípulo nos dias de hoje, se a gente for prestar um pouco atenção nisso? Que eles não estão tão envolvidos com a causa do Evangelho. Eles estão mais voltados a uma instituição, a uma igreja, eles estão mais voltados ao seu líder local, eles estão mais voltados como se fosse um estilo de vida no sentido de se apresentar dentro de uma sociedade e não o Evangelho. Ou seja, primeiro aparece a pessoa, depois o Evangelho. E o que tem que funcionar é o contrário. É o Evangelho que tem que aparecer
para depois aparecer a pessoa. Ou seja, sou portador do Evangelho e antes que eu me apresente o Evangelho que é minha testemunha. Então fica isso evidente que tem se perdido com o tempo. Tem se perdido, e eu torno a repetir, é um livro de 2014, porém traz elementos muito contemporâneo, muito atual, e assim, a gente percebe que os discípulos têm se tornado cada vez uma caça. Assim, muitas lideranças têm caçado esse discípulo, mas não pelo Evangelho, tem caçado no sentido como alguém que está empresariando ou alguém que está representando uma instituição. E não é esse o objetivo do Evangelho, não é esse o objetivo do cristianismo. E assim, quero finalizar aqui dizendo para vocês o seguinte, que esse livro, ele foi um momento, na construção dele, foi um momento de muita inquietação, que eu via o discipulado se perdendo, o discipulado bíblico, o discipulado como realmente uma missão de salvação. E nessa inquietação que eu consegui escrever esse livro, eu fiquei pensando e venho aqui hoje falar com todos vocês através dessa publicação, esse sentido, que busquem, que resgatem esse discípulo no sentido daquele que está realmente a serviço, daquele que realmente tem um compromisso com o Evangelho, um compromisso muito mais extenso do que a sua própria vida, as suas próprias condições que você vive. Não, é algo muito mais eterno. Então assim, a gente percebe que isso tem se perdido, e esse livro traz isso à tona. É um livro, como eu torno a repetir, de 2014, mas que eu acho muito atual. E peço para vocês que aguardem, que em breve estou fazendo um outro lançamento, vou estar fazendo um outro lançamento de uma outra publicação, e a gente vai se encontrar numa próxima ocasião.